Dia. Espero que estejam todos e todas bem. Então, vou apresentar aqui a proposta da Tecnodocência, que é a integração entre docência e tecnologias digitais na formação interdisciplinar e autoral de licenciandos aqui no nosso encontro em Nova Ipete. Eu sou a professora Luciana de Lima, sou lotada no Instituto Universidade Virtual aqui na UFC, trabalho aqui no campus do PC. Então, a gente trabalha necessariamente com a formação de licenciandos dentro de três problemáticas. A primeira é a fragmentação dos saberes nessa formação, a subutilização das tecnologias digitais na informação e comunicação e a passividade dos estudantes nesse processo formativo. Com a ressalva da professora Érica, que faz um trabalho que não tem nada de passividade, Então, nós lançamos, então, três perguntas para que a gente pudesse responder, trazendo as ideias da tecnodocência. Como a fragmentação dos saberes no processo formativo inicial do professor pode ser superada? Como os licenciandos podem incorporar o uso e o desenvolvimento de tecnologias digitais em sua formação inicial? E como os licenciandos podem desenvolver um trabalho docente colocando seus alunos como protagonistas da aprendizagem? Então, a ideia é que eles trabalhem como protagonistas, mas também aprendam a colocar os seus alunos nesse contexto. Então, nós trabalhamos na tecnodocência com embasamento teórico em três autores. Em Japiaçu, trazendo a ideia da interdisciplinaridade, em Papert, com a ideia do construcionismo, e em Ausubel, com a ideia da aprendizagem significativa. A tecnodocência tem um histórico. Ela nasceu em 2013 como um projeto, e em 2015 ela se tornou uma disciplina da graduação ofertada pela Pró-Reitoria de Graduação. Em 2017, ela passou para as mãos do IUV e é ofertada por lá até hoje. Mas nós percebemos que aquilo que a gente fazia ia além de uma simples disciplina. E aí nós trouxemos a tecnodocência como um conceito, lançando um livro em 2019, Tecnodocência, Concepções Teóricas. E a gente trabalha dentro da perspectiva que eu vou mostrar para vocês até hoje. E a disciplina da tecnodocência ela é ofertada para todas as licenciaturas da UFC. Então a gente pode realmente fazer um trabalho interdisciplinar, juntando aí estudantes de vários campi. A definição de tecnodocência é essa: a integração entre docência e tecnologia digital, considerando-se os aspectos interdisciplinares, pautados nos conhecimentos prévios do aprendiz, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos que a gente considera que são tramados, de ensino, aprendizagem e avaliação. E aí o objetivo da disciplina é esse: formar licenciandos para a atuação tecnodocente interdisciplinar diante do uso e do desenvolvimento autoral de tecnologias digitais nesse contexto tramado de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, a disciplina é uma disciplina da graduação, ela é optativa, presencial, 64 horas aula. Nós trabalhamos presencialmente no bloco do IUV, dentro do laboratório de tecnodocência, às quintas-feiras à tarde, com todo o material que a gente disponibiliza para os estudantes online. E a gente trabalha com esses conteúdos, conceito de tecnologia, docência, tecnodocência, interdisciplinaridade, gamificação, material autoral digital educacional e plano de aula. Como é que a gente trabalha dentro da disciplina? Nós iniciamos o processo aplicando um questionário inicial com os estudantes para conhecer os conhecimentos prévios que eles trazem sobre os conceitos que a gente trabalha na disciplina. Depois a gente vai trabalhar com os aspectos teóricos e em todos eles, para cada conceito, a gente utiliza uma metodologia ativa diferente. Então a gente trabalha com estudo de caso, com projetos, com problemas, para que eles possam entender melhor esses conteúdos, para a gente chegar no ápice da disciplina, que é o momento de desenvolvimento dos materiais autorais deles. Então, eles escolhem que tipo de recurso digital eles querem utilizar. Então, eles podem desenvolver podcast, vídeo, jogo, livro-jogo, site, blog, sempre de forma interdisciplinar. E aí, como é que isso acontece? Nós dividimos a turma em grupos heterogêneos, mesmo de áreas de conhecimentos diferentes. Então, pode ser que tenha um grupo que venha da história, letras e matemática. E esse grupo forme aí um grupo interdisciplinar, escolham matemática específica que eles têm a liberdade de escolher e também têm a liberdade de escolher qual é o recurso que eles querem desenvolver. E a partir disso, por exemplo, eles podem desenvolver um jogo
né, cuja temática é culinária, para poder trabalhar química, matemática e dança, por exemplo. Isso acontece, né? E aí eles têm esse desenvolvimento do MADE com a publicação desse MADE na internet. Mas, para além disso, eles também colocam esses MADEs dentro de planos de aula interdisciplinares. Então, não basta criar um MADE. Eles vão precisar utilizar esse material dentro de uma aula interdisciplinar que eles também vão criar. Então, eles criam essa aula com várias estratégias, dinâmicas diferentes e inserem esse MADE desenvolvido dentro dessa aula, para depois eles aplicarem. E eles aplicam a aula dentro da própria disciplina, com os colegas sendo, ao mesmo tempo, estudantes e avaliadores desse grupo interdisciplinar. Ao final do processo, a gente aplica um questionário final para que a gente possa comparar os resultados que a gente obteve no final com o inicial, para conhecer um pouco mais a aprendizagem que eles tiveram. Tem aqui algumas imagens, né, que eu trouxe, em alguns momentos eles desenvolvendo os trabalhos com a utilização da tecnologia digital, e aí a gente tem disponível, né, computadores, internet, tablets e alguns recursos, né, de audiovisual, mas também existem outros momentos que eles proporcionam, né, e nós também, né, de uma formação de um vínculo positivo, né, trabalhando essas questões mais humanas dentro da disciplina. Então, às vezes, eles propõem essas dinâmicas, né, de fazer, por exemplo, quem é da dança, educação física, né, traz muitos elementos para trabalhar com o corpo. Então, a gente trabalha fazendo uma mescla entre o digital e o analógico, né, para que eles possam vivenciar elementos de metodologias inovadoras. Em termos de avaliação, a gente também tenta fazer diferente. Então, não faz muito sentido a gente aplicar a prova dentro desse contexto. Então, todos os trabalhos que eles desenvolvem são trabalhos pontuados, né, e que, ao final, a gente faz um somatório para compor a nota da disciplina. E todas as avaliações são construídas com critérios definidos conjuntamente, nós, professores, com os estudantes. Isso é interessante porque auxilia, né, na consciência da própria aprendizagem que eles estão vivenciando. E a gente utiliza vários instrumentos, né, quizzes gamificados, formulários, roteiros, vivências e o próprio material autoral. Muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma aplicação de algum questionário, eles preferem fazer no formato de gamificação. É bem interessante. Eles pedem às vezes. E o que a gente tem como resultado, né? Então, eles chegam para nós com uma ideia de docência vinculada muito mais a uma aula expositiva. Mas eles saem da disciplina entendendo que é possível que o professor trabalhe com desafios para a construção do conhecimento. Eles chegam para nós com a ideia de um professor isolado, trabalhando sozinho, mas eles saem entendendo que a interdisciplinaridade é possível e que ela é interessante para que a gente possa desenvolver uma compreensão holística dos fenômenos estudados. Eles chegam para nós como estudantes passivos, na maioria das vezes, né? Mas eles saem entendendo que eles, como estudantes ativos, aprenderam, né, de uma maneira significativa os conteúdos e que eles podem utilizar essa ideia também para aplicar em sala de aula com os seus alunos. E eles entendem que os instrumentos utilizados para a docência geralmente estão vinculados à lousa e pincel, mas eles saem da disciplina entendendo que a tecnologia digital também está a favor deles, né? E que eles podem utilizar em contextos diferentes e com metodologias diferentes, principalmente fazendo um uso adequado da internet e da inteligência artificial. Nós fizemos até hoje 101 MADEs interdisciplinares e 138 planos de aula também nesse formato. Nós utilizamos também a disciplina Tecnodocência para fazer pesquisa. Então, com o fomento PIBIC, FUNCAP e CNPq, a gente já aplicou aí algumas ideias de pesquisa, utilizando os próprios licenciados como sujeitos, né? Principalmente para poder investigar o processo de aprendizagem conceitual deles. E aí, nós, com o desenvolvimento dos MADEs, a gente tem visto, né, que eles têm mostrado uma superação em relação às dificuldades conceituais que eles trazem e um aprofundamento bastante interessante quando a gente olha para esse quesito da pesquisa. Mas a gente também faz uma conexão da tecnodocência com a extensão a partir de dois projetos, o projeto GET e o projeto MADE.
O projeto GET é vinculado mais aos professores, à formação de professores, e aí é uma formação continuada. E o projeto MEIDI está vinculado mais à questão dos alunos da escola pública. Em ambos os contextos, professores e estudantes, né, eles produzem os seus próprios MEIDs também, né, e conseguem pensá-los, né, em diferentes contextos. No caso do professor, eles pensam o MEID para desenvolver um projeto de pesquisa deles, que eles podem depois utilizar em concorrência futura. E os alunos da escola pública, eles desenvolvem os próprios MEIDs para poder aprofundar e estudar um pouco mais sobre os conceitos, procedimentos que estão vinculados às questões do Enem. E nesse caso do projeto MEID, a gente leva os alunos da UFC aqui para atuarem como professores na escola, né, de forma interdisciplinar. Então, além da disciplina, eles extrapolam, né, e vão para fora da universidade também levar essa expertise. Nós tivemos esse ano algumas premiações, né, vinculadas aí ao Prêmio Educador Transformador, né, então a Tecnodocência ganhou o primeiro lugar na etapa estadual e regional e em terceiro lugar na etapa nacional. E a gente tem alguns benefícios, né, mais assim, que a gente pode ressaltar em relação àquilo que acontece na tecnodocência. E os estudantes relatam muito a importância deles conversarem com pessoas de outras localidades dentro da UFC. Se não fosse a tecnodocência, é o que eles colocam, né? Eles não teriam condições de conversar com uma pessoa que estuda no Benfica, sendo que ele estuda no campus do PC. Então, para eles, essa experiência é bastante gratificante. Por outro lado, a questão do autoral também porque eles nunca tiveram, né, a oportunidade de desenvolver algo autoral, fazendo uso da tecnologia digital, né? Então, para eles é uma experiência nova, rica, e que eles gostam de utilizar e que pretendem levar, né, quando saírem da universidade. Nós temos vários espaços virtuais, né, o YouTube, Facebook, Instagram, mas eu queria dar um destaque aqui para o YouTube, porque todas as aulas interdisciplinares que eles executam na disciplina são filmadas, claro, né, com o consentimento deles. E elas são inseridas no nosso espaço do YouTube para que as pessoas tenham acesso e eles possam fazer uma avaliação. Eles clamam por uma ampliação da proposta, né? Eles querem que ou ela se torne uma disciplina obrigatória ou que a gente crie um curso de graduação para a formação de licenciandos que tenham uma cara um pouco diferente do que eles estão acostumados, né? Para nós, assim, a gente já levou essa ideia para o IUF, né? Mas a gente precisa da ajuda da gestão da UFC para pensar de que forma a gente poderia fazer isso acontecer. E a gente também tem uma conexão entre a escola pública e o laboratório de tecnodocência, né? Então a gente vai para a escola pública, né, em loco, bem certinho, mas a gente precisaria muito trazer esses alunos da escola pública para dentro do nosso laboratório. E isso é bastante difícil, por uma questão de logística e de transporte, coisa que a gente também precisaria da ajuda da gestão da UFC. Aqui algumas referências, né, e os agradecimentos. Esses são os bolsistas atuais, né, mas agradeço também a todos os outros que vieram antes e que conseguiram fazer a tecnodocência acontecer até agora. E um agradecimento especial ao professor Robson Loureiro, né, meu companheiro de todos os momentos, né, sem o qual, né, sem a pessoa que eu não poderia fazer, né, essa tecnodocência acontecer. Só para vocês que, se quiserem conhecer um pouquinho mais, o nosso Instagram, @tecnodocência, né, e o nosso site, tecnodocência.virtual.ufc.br. Muito obrigada.